Bem, meus amores, estamos de volta. Estamos de volta aqui para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. E me parece que a situação no Rio de Janeiro está muito complicada. Então nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro com o nosso repórter, você está acostumado a ouvir ele aqui aqui na Panflix, aqui na Jovem Pan, o Rodrigo Viga, que é o nosso homem no Rio de Janeiro. Diga lá, Viga. Fala, Emilião, beleza? Tranquilo, rapaz? Tudo tranquilo? Estamos aqui, né? Um sorriso no rosto e a toba na mão. Eu não consigo, você como está de máscara, você está aí no protocolo do Rio de Janeiro. Ah, está com um sorriso no rosto também. Já surfou. Exatamente. Rodrigo Viga. Viga. Ele é um cara Já acalmou as feras aí, não? Opa. O Viga, como é que... Já botou aquele binde na testa da rapaziada, né? Fazer o quê, né? Não tem jeito, né? As escolas, né, Emílio? Escolas municipais vão estar fechadas difícil. até minha quando? Solidariedade aí ao Adrilles. Minha solidariedade ao Adrilles é gente boa, certo? Agora passou um cara aqui dizendo que é gente boa, dormindo 6 meses, quase hibernando. Aí eu já não sei, né? Bem colocado. Exatamente, muito bem colocado. Em uma frase você já definiu o nosso sentimento por Adrilles Jorge. 6 meses hibernando do seu ladinho. Você tá com a cara de Clark Gable, lenhador sensual. Eu vou te falar, viu? Meu Deus. Eu vou morar pra sua casa porque lá tem uma sueca, que o Adrilles tem até tela. Se eu contar a minha história aqui... Ele me citou, porra. Se eu contar a minha história aqui, você fica quieto e chora. Mas vamos lá, Viga. Rio de Janeiro, como é que tá o Rio de Janeiro? Vamos. Você tá vendo aí a circulação de pessoas aqui no calçadão intenso, o calçadão nunca fechou, também nem podia poder fechar. A praia tem gente na areia, o que não pode, viu, meu caro Emílio, só pode atividade no mar. E aí cria toda uma confusão na comunicação. Isso vai sendo resolvido paulatinamente justamente com a informação, com a boa comunicação. Agora, o clima de tensão aqui atingiu elevadíssimas temperaturas nas últimas horas. Agora há pouco, aí, Adrilles, a gente está falando a questão de alguns instantes atrás sobre o Lucas Tristão, que é o secretário de Desenvolvimento, braço direito do governador, foi exonerado agora há pouco, no decreto publicado no Diário Oficial do Estado. Exatamente, braço direito do governador Wilson Witzel foi alvo daquela operação placebo. Hoje também, intervenção dos hospitais de campanha, né, que estavam sendo geridos pela organização social IABAS, que é responsável também pelo hospital do Anhembi aí em São Paulo. Surpresa por parte da IABAS, porque eles não esperavam isso, estavam em negociações com o governo do estado do Rio de Janeiro para viabilizar os hospitais de campanha. Dos 7 concebidos, projetados, apenas um está funcionando, que é o do Maracanã. Os outros 6 ainda dependiam de profissionais médicos, respiradores, equipamentos e muito mais. É claro, vai parar na justiça, litígio, as duas partes usando as suas argumentações. O fato é que, o que eu posso dizer é que os hospitais de campanha já deveriam estar prontos desde abril, viu, Emílio? E até agora não estão prontos, já estamos no 3º mês da pandemia. Agora, durante toda a conversa com o Estado, o projeto foi mudando 17 vezes. E aí fica difícil você cumprir um prazo que era 30 de abril. E a organização social começou a receber o dinheiro do governo do Estado em meados de abril. Em 2 semanas, todo mundo querendo respirador, todo mundo querendo equipamento, todo mundo querendo médico, fica difícil, fica complicado de viabilizar. Para tornar ainda mais conturbada toda essa situação, na esfera política, o governador Wilson Witzel, que andou batendo no presidente Bolsonaro, agora está pedindo pinico, né? Está pedindo ajuda, 200 respiradores para equipar justamente esses hospitais de campanha. E aqui no âmbito estadual, na esfera estadual, tem 10 pedidos de impeachment, pelo menos já protocolados, contra o Witzel, e o presidente lá da Assembleia Legislativa disse que nas últimas horas o governador teria oferecido cargos, posições, quase todas as secretarias para se livrar desses pedidos de impeachment que já foram pedidos, a maioria, por partidos de oposição. Tem cara de tempestade perfeita, né, Emílio? Claro. Ô, Viga, eu que sou um papai, muita gente com os filhos em casa, as escolas vão reabrir, como é que vai ser? Eu vi que é só no 3 de julho, é isso? Aqui no Rio de Janeiro, hoje o prefeito Marcelo Crivella, ele referendou aquilo que eu já tinha dito na última segunda-feira. As escolas, pelo menos no horizonte de 30 dias, ou seja, até o mês de julho, não vão ser reabertas. E acho que dificilmente em julho também vão conseguir, porque tem todo aquele regramento, todo aquele protocolo. Se vai ser mais aula virtual, mais aula presencial, se vai ser um mix dos dois e como é que vai ser, como é que vão ser
as medidas dentro das escolas, que reúnem muitas crianças, muitos adolescentes. Pelo menos até o dia 3 de julho, nada acontece. O desenho mais claro que a gente consegue imaginar é que as escolas devam voltar em agosto. Agosto está sendo batizado aqui como o mês do futuro novo normal, se tudo der certo, viu? Ô, Rodrigo. Se Deus ajudar. Rodrigo Viga. E você sabe, Viga, no fim, quem vai pagar a conta... Quem é essa doce voz? Quem é essa doce voz? É uma senhora. É minha. No fim, quem vai pagar... Foi cerceada. No fim, quem vai pagar essa conta, Adriles e Viga e queridos ouvintes, somos nós. É a nossa sempre. família. Por quê? Porque nós vamos perder gente querida, amigos que a gente perde, familiares que a gente perde, uns perdem o emprego, outros estão numa pindaíba, Falência desesperado, e a coisa vai continuar Perde o negócio. assim. Olha, perde o negócio, e perde a esperança, né? Perde a esperança. Rodrigo Viga, eu queria saber, eu tô morrendo de inveja de você, todo mundo na praia, na orla marítima ali, eu tô doido pra me abrir também. Faz tempo, porque esse fechamento, esse lockdown estúpido de São Paulo me causa oxiúros dentro de mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que estão as regras de abertura aí? A gente tá vendo aglomerações, passeatas no Rio, em Curitiba, em São Paulo. Agora parece que acabou a pandemia em nome dessas manifestações, né? Eu queria falar sobretudo sobre o pessoal que tem uma lei específica aí, que você pode ir tomar banho de mar, mas você não pode ficar parado na areia. Como é que você faz? Você fica dando rodeadinha em cima da areia, se você não quiser ser preso? Tá meio absurdo, tá meio confuso essas leis de reabertura aí. Como é que estão? Pergunta longa. Muito longa. Informação, comunicação... exatamente, informação, comunicação é sempre fundamental. E aí, o que eu presenciei hoje aqui na orla de Copacabana, por exemplo? Um rapaz chegou aqui no quiosque, posso deixar aqui minhas coisas? Posso deixar a minha roupa para dar um mergulho no mar? Então ele saiu enfoguetado, saiu num foguete danado até o mar, deu um mergulho, deu uma nadada lá e voltou, porque não podia ficar na beira do mar. Enfim, é um período de transição, viu, Adriles? É um período de ajuste, mudanças, é difícil de comunicar, é difícil de informar, até porque a origem da informação, ela também é imprecisa, é incorreta. Mas aqui no Rio de Janeiro, o que nós já percebemos que, pelo simples fato de dizer que começou a abrir, já gerou mais movimentação de carros nas ruas, mais movimentação de pessoas aqui no calçadão e também gente, ainda não tem concentração, não tem aquela multidão na areia da praia, mas enfim, é preciso tomar cuidado, calibrar, porque a própria prefeitura que abriu nesta terça-feira e o governo do estado que deve abrir, se não no final de semana, a atividade econômica na semana que vem, os técnicos admitem que essa reabertura, se for mal feita, pode embicar, né? Pode provocar um empinamento na curva de óbitos de casos do coronavírus. E aí seria preciso uma medida mais dura, um retrocesso. E você tem alguma dúvida que isso vai acontecer? É lógico que vai acontecer, mas nós vamos passar pro Sam isso aí, que ele tem os números lá. Viga, um abração. Obrigado, meu velho. Rodrigo Boa sorte Viga. pra você aí no Rio de Janeiro. Tomara que os Dá um números pulo aí no não mar, sejam corre esses no mar. números. Valeu. É isso aí. Obrigado pela sua participação aí, de ter esperado esse tempinho aí. Você ficou aí, mas tá bem, Alina. Tá, ele podia sair correndo na aula, ia ser legal. Viga é saudável. Ele é garotinho. Meu querido Samidana, você com esse olhar de cientista que você tem, esse seu jeitão, que você não se impressiona muito com as brigas do Adriles e tal. Porque se você for analisar bem, vamos pensar num avião que cai. Quando o avião cai, ele não cai porque caiu, ele cai por uma série de coisas que a gente fez tudo errado. E eu acho que o Brasil fez tudo errado. Essa pandemia, ela foi completamente errada desde o primeiro momento, desde o carnaval lá. Desde o carnaval foi tudo errado. Teve carnaval no Rio, carnaval em São Paulo, os bloquinhos, o Brasil não se fechou, inclusive abriu pro carnaval. Aí tivemos os primeiros casos, apareceu o Mandetta lá falando, não, o pico vai ser em abril, a ciência. As pessoas em casa olhavam o número de mortes, na Itália morrendo 1.200, olhando aqui morria 10, 20 pessoas. Não tá, isso aí não vai dar nada aqui no Brasil. O Brasil é quente, um monte de informação errada que a gente teve e a gente chegou nisso. E me parece que agora essa flexibilização que eles chamam, ela vai acontecer no pior momento. Ela vai acontecer no pior momento, que você vê Guarulhos, que é a segunda maior cidade de São Paulo, já não tem mais hospital e tal, mas agora a pressão da sociedade, a pressão do comércio, a pressão das pessoas para os governantes é tão grande que eles vão ter que abrir e vão abrir contando com Deus. É isso?
Emílio, assim, só o Brasil agora registrou, né, até ontem, 31.199 óbitos. Só para você ter uma ideia, a gente está falando da Suécia, se a gente tivesse a mesma taxa de mortalidade da Suécia, a gente já teria 94 mil mortos. Mas voltando, a gente tem vários problemas, né? Os países que fizeram quarentenas mais duras fizeram 45 dias, 60 dias e resolveu. Aqui a gente já passa de 70 dias e foi aquela quarentena que algumas coisas pode, outras não. E aí foi uma bagunça. O rodízio, falando particularmente de São Paulo, complicou. A gente tinha previsto o platô no início o pico no começo de maio, teve o primeiro pico, se manteve e agora a gente está com risco de aumentar, porque como a gente estava contando, você contamina, por exemplo, se alguém se contamina hoje, demora uns 4, 5 dias para o vírus ficar atuante no seu corpo. Aí mais uns 5 dias de sintomas. Aí até você ir para a UTI e os que vêm a óbito demoram mais 14 dias. Então o rodízio do dia 11 está fazendo efeito agora. Então a gente está fazendo exatamente tudo errado. A única vantagem que a gente tem, isso é uma baita vantagem, é que a nossa população é jovem e a letalidade ela é menor entre jovens. Mas se não fosse isso, a gente está caminhando para uma tragédia, né? A gente vê aglomeração no transporte público, a gente vê as autoridades com poucas informações. É triste, né, Emílio? Porque a gente já é um povo que sofre muito, a economia já estava ruim, vem com isso, a gente não tem um plano de volta muito sólido, aquela coisa que a gente ficou brincando, eles deixam uma cidade fechada, só que se você andar 5 quilômetros, aí tá tudo aberto. Isso não existe, assim, não tem fronteira de uma cidade para outra. Então, a gente fica aqui andando cego, vendo se números aparecem, porque a ciência, até agora governo nenhum mostrou o modelo que usam, falam salvamos não sei quantas vidas, mas também ninguém sabe o modelo, ninguém sabe o número de leitos, enfim, Brasil, né? A Suécia errou, acertou, porque eu vi aqui, a Suécia vai abrir uma CPI lá da Covid, porque eles estão voltando atrás com essa história que você defende tanto, meu. Eu defendo, morreram menos pessoas que na Alemanha, na Inglaterra e na Itália em números absolutos. Agora, a questão é que o vírus, ele incide de maneira muito distinta em determinadas regiões. Aqui no Brasil, por exemplo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais tiveram poucos casos. Sim. É uma questão de gestão pública? Duvido. É porque o vírus não aportou aqui. Minas Gerais e Mato Grosso do Sul não tem canal direto com Wuhan, com Milão, como tem São Paulo, Nova York. Então, eu acho que as pessoas estão muito mais dependendo da sorte, Emílio Surita, do que de qualquer tipo de pseudociência. Na Europa, por exemplo... Mas eu acho que tudo bem. Na Europa, por exemplo, tá todo mundo aglomerando com esse negócio de manifestação racial. Isso vai dar tragédia depois? A gente vai ver. Nova York também. Claro que vai. Todo mundo tá na rua. Isso aí não tem jeito. Aglomeradíssimo. Não tem jeito. Vamos ver o que acontece. Aglomerou, aumenta o número. Por exemplo, Wuhan, né? Wuhan, na China. Desculpa. Wuhan testou toda a população, Sim. é isso? 11 milhões. Wuhan testou 11 milhões. Sim. No Brasil, a gente teve quantos? Parece que só 5% da população foi ridículo. Foi testada. E é o exame mais caro do mundo. Mas aí é o exame mais caro. Não, é atravessador. A ditadura é fácil. É atravessador. É a maior sacanagem. Mas é importante lembrar que a China não se fechou Atravessador. O cara não se fechou toda, né? vai vendendo pelo dobro. Wuhan fechou, não fechou? Não, Wuhan fechou. A província de Wuhan, que eu esqueci o nome, fechou. Mas a China, são 50 milhões de pessoas que ficaram fechadas. Mas dos 2 bilhões, 1 milhão e 900 não se fecharam. É importante lembrar isso. O Brasil, estupidamente... Mato Grosso do Sul, Minas Gerais se fecharam e aí vai causar uma ruína econômica. Tinha que fechar os pontos que tinham mais complicações, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, que tem aporte para Wuhan e Milão, que é que são as regiões que tiveram mais foco de infecção. Foi um fechamento estúpido e burro. Por isso que eu sou contra o isolamento em si. Sou contra o isolamento que foi feito no Brasil. Você é contra, sim. Você foi contra desde o início. Boa, Adreles. Inclusive, o povo te chama de Zezinho Suécia. Eu e Pepela somos Zezinho Suécia. Zezinho Suécia, né? Cara na Suécia lá. Eles são viris, eles enfrentam. Na Normandia, o cara ia pra guerra com 99% de chance de morrer. É verdade. Agora a gente tem 0,0001% de pegar essa porra desse vírus. Eu vou dizer uma Normandia. Geração mimada, entendeu? Vamos lá. Peraí, Zé Estocolmo. Eu vou dizer você tá preocupado, Sami?
Não, esse negócio do teste preocupa muito, porque o teste é uma maneira de você isolar e não deixar essa contaminação impedir. Na China, de Wuhan que você está falando, testou toda a população, 11 milhões, detectaram 300 assintomáticos, não tinha ninguém com sintoma, e aí isolaram. Então aqui a gente tem testes ruins, porque o teste que vem para cá, muitos são rejeitados em outros países, testes caros, a gente não chegou a testar nem 1 milhão, não tem nem 1 milhão de testes feitos no Brasil. Então, tem que começar a falar em volta, mas sem teste, como é que fica a volta? Porque aí você pode contaminar. Eu mesmo não contaminei ninguém do elenco, porque assim que eu descobri, por teste, eu me isolei. Sim. Senão eu podia ter contaminado muita gente aí na Jovem Pan, que contaminaria mais gente, e é esse o problema. Então a gente tem que usar os recursos que tem. Eu entendo quando o Adriles fala da Normandia, tudo bem, mas a expectativa de vida hoje é diferente. Antigamente você morria de febre, você morria de qualquer coisa. Sim. Hoje não é assim. Agora, a gente tem... A questão acho que não é binária, assim, falar, eu gosto da saúde, dane-se a economia. A gente tem que discutir como vai voltar. Sim. E não tem esse plano. Não tem esse plano, porque só vai acabar esse problema, Emílio, quando tiver vacina. E quando não tiver vacina, a gente vai se relacionar de outra forma, a gente vai ter preocupação, o grupo de risco tem muita chance de óbito mesmo, acima de 60 anos, dependendo da idade, vai para 10%, 13%. Ô Sami, a questão que eu coloco é o seguinte... Tudo bem, né? A expectativa de vida, a gente ficou mais, entre aspas, mimado por um humanismo, por um valor da vida que é absoluto, que eu concordo plenamente. Só que esse medo de morrer excessivo que a gente tem, que todo mundo vai morrer, fez com que a gente, como país, se fechasse totalmente de maneira estúpida. E esse fechamento, você que gosta de números, a gente já falou aqui, a FAO, o Banco Mundial, estão prevendo de 200 a 500 milhões de novos miseráveis e famintos. Dentre esses... provavelmente vão morrer dezenas de milhões, mais do que os 400 mil pelo Covid, pelo fechamento estúpido. Mas isso aí é narrativa. Não é narrativa. É chute. Você tá dando chute. É chute. Chute é do Imperial College, falando que ia morrer 40 milhões de pessoas. O que a gente tá falando, Normandia. O que a gente tá falando é o seguinte, por exemplo, a Suécia. Sim. Suécia não fechou. Suécia podia ter aglomeração, 50 pessoas. Só que acontece o seguinte, o PIB da Suécia também caiu 7%. Foi a mesma. Mas cresceu. Quem fechou? Não caiu dessa forma. Olha aqui, olha a notícia de hoje. Olha aqui a notícia. Como é que tá o PIB? Porque isso aí, porque afetou toda a Europa. Mas caiu menos do que a Suécia. Foi a mesma coisa. Caiu menos que a Europa, exatamente. Foi a mesma coisa. Então, quer dizer, morreu muito mais gente, morreu idosos, pessoas que não tinham condição e não resolveu o problema. Só uma informação, metade das pessoas que morreram na Suécia morreram em asilos. Eu sei. Fechadas. Ou seja, não tem nada a ver com abertura ou fechamento. Eu sei, é uma coisa muito estranha. Não resolveu nem a economia, nem a vida das pessoas. Mas por que a Suécia admitiu que ela errou? Ela falou... Ela não admitiu de maneira pública que errou. Algumas pessoas estão falando Vocês não vão ganhar, porra. Vocês estão tentando. E Josef Bissek, que é o epidemiologista oficial da Suécia, está dizendo que vou dar o livro. Dá o livro. Vai perder tempo, pô. Mas não vai ganhar. Tá aqui o livro. Pro Zé Rosca. Isso. Zé, você já ganhou. E não abre o Rosinha. É porque tem receita de bolo. Olha lá, ó. Quebra aí, Delari quer bater nele. Delari quer bater nele. Receita culinária. Ele quebra a piada. É um tonto, né, meu? Ô, Sami. Ô, Sami, falando sério agora. O que você... Porque você tem um estudo, o seu... É porque o seu estudo também depende do isolamento, né? Ele depende... Claro. Assim, as pessoas às vezes olham o estudo falando que é um milagre. Assim, o estudo, você chega e olha o estudo, fala, o pico vai ser tal e vai cair se continuar assim. Aí o pessoal vai num jogo de futebol, se abraça, aglomerou, dá 20 e poucos dias, acho que são 24 dias, a média vai ter problema. Agora, o que a gente precisa discutir, e acho que a Suécia mesmo falou, olha, o que a gente fez foi errado, é como voltar.
A gente ainda não se sabe como voltar. Não dá para ficar assim o tempo todo. A gente tem que voltar. Agora, você vai mudar horários? Você vai pôr mais transporte público? Você vai fazer o que com isso? Você vai isolar os idosos? Vai isolar como? Se nas casas você tem famílias com 5, 6 pessoas no Brasil. Já tem ideia circulando, inclusive no governo. Eu não posso falar exatamente a fonte, mas eu participei já de reuniões, que eu estava lá como especialista, de forma voluntária, em que estão falando em local hotéis para isolar os idosos. Igual Florianópolis. Então, então quer dizer, a questão é que não se sabe, porque esse papo, uma vida vale muito, é claro que vale muito, mas a gente não pode ficar esperando a vacina que pode chegar só ano que vem. Então, quer dizer, como que a gente vai voltar? A gente da própria Jovem Pan deu um jeito aí. A empresa faz testes, a gente está com a equipe reduzida, mas como é que vai ser? E isso ninguém sabe. Agora, a falta de transparência incomoda muito, né, Emílio? Total, exatamente. Eu tô atualizando o modelo para ter dia a dia, né? A gente saber o contágio, que é o número de reprodução. A gente tem que diminuir isso. Enquanto uma pessoa contaminar mais do que uma, o negócio explode. Aí só vai ter imunidade depois. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Eu ouvi o secretário, eu estou falando de São Paulo aqui, o secretário de São Paulo disse que a taxa, porque é a taxa de transmissão, ela está em 1.1, é 1.1, mas baseado em que ele falou isso, se tem tão pouco teste? Não era 2.7? Então, na verdade, você tem duas formas de calcular isso. Ou você calcula por número de casos, e aí é uma besteira, no meu entendimento, e é o que São Paulo está fazendo, porque você tem pouco teste e tem muito assintomático. A nossa população é jovem e quanto mais jovem, maior a chance de não ter sintomas. Eu faço por número de mortes. Então eu pego o número de mortes. Pode ter subnotificação? Pode, mas a chance é menor. Então, por número de mortes, eu faço isso. E no meu cálculo, eu estou, inclusive, rodando o modelo neste momento, se eu não me engano, já está em 1. 1 é um número... é um número abaixo de 1, quer dizer que a curva vai cair. Só que a gente... Então, só para a gente poder entender, pro afegão como nós aqui podemos entender. Uma pessoa passa para uma. Antes era para 3, né? Exatamente. Tá. Aí se mantém. Você acha que tá nesse número? Eu estou rodando o modelo, meu computador está processando, porque você tem uma ideia, cada vez que eu rodo, a gente tem 4 coisas para cada estado. Cada coisa demora 3 horas para rodar. Então eu comecei a rodar aqui às 11h53 da manhã, então ele está aí processando o computador, mas está por volta de 1. Quando está acima de 1, então vamos supor 2. 2 quer dizer que uma pessoa contamina outras 2. Aí as outras 2, quando pegarem o vírus, vão contaminar outras 2. Sim. Aí o negócio explode. Então a gente só fala que a epidemia está sendo domada quando está abaixo de 1. 1 é platô e acima de 1 você tá crescendo. O grande problema é que eu olho mortes. Então, que eu acho um número mais confiável. Só que mortes que a gente está vendo hoje é uma contaminação que aconteceu 24 dias em média atrás. Então, é ruim a gente olhar isso, porque tem um intervalo, né, de atraso, mas número de casos eu simplesmente não confio. Então fica nessa. Mas o algoritmo para contaminação, ou seja, o processo é muito próximo. O que vai mudar é isso, se você olha número de casos ou mortes. Eu defendo que mortes é melhor, porque a pessoa morreu, por mais que pode estar notificado como outra causa, você não tem mortes que não foram registradas, né? E casos você tem um monte. E mesmo o número de casos, né, Sami? Por exemplo, se você tá com sintoma e aí você vai no hospital, está com falta de ar, não sei o quê, ele já coloca você na internação como possível Covid, e esse teste demora às vezes 15 dias para ficar pronto. Então, quer dizer, ele fica naquela... É sempre atrasado, né? Você tem que olhar aquilo olhando para trás, né? Olhando no retrovisor para fazer a previsão. É difícil. Sem teste é bem complicado. É jogar na mão de Deus. Amanhã eu vou trazer o gráfico de reprodução, eu vou preparar certinho para a gente ver como era. Chegou a ser quase 4.
o contágio em algum momento. E foi descendo. Melhorou bastante. Porque também a gente confunde muito mobilidade com isolamento. Mobilidade, 50% das pessoas na rua, por exemplo. Uma coisa é 50% das pessoas sem máscara, sem preocupação, como a vida era antes. A outra coisa é 50% com as medidas sanitárias. Então, mobilidade não quer dizer isolamento necessariamente. O rodízio é um exemplo disso. Por isso que eu condeno isolamento, simples. Por isso que isolamento é burro. Por exemplo, você falou que você projetou seu cálculo baseado em cima do isolamento. Mas que isolamento foi esse? Se mais de 50% das pessoas em São Paulo e no Brasil também estavam nas ruas, como é que se faz esse cálculo em cima de um falso isolamento? Então, aí que tá. A gente usa uma técnica, aí é uma curiosidade, quem quiser depois pode entrar em contato comigo, que chama Bayesiana. A gente fala, eu não sei quanto tá o isolamento, mas eu tô supondo que o dia de amanhã vai ser igual ao de hoje. Porque justamente você não tem uma métrica boa. Então, quando você não tem uma métrica, você supõe, tá mais ou menos igual. Então, a gente está fazendo isso. Agora, o que a gente falou do rodízio, e é por isso que tem aumentado, porque apesar do mesmo número, o isolamento piorou muito. Você põe um monte de gente no transporte público. E aí tem uma discussão, que atividade você vai liberar, porque as pessoas também não vão no transporte público se aglomerar porque querem, porque elas precisam trabalhar. Enquanto não é proibido a atividade delas, elas falam, tem que trabalhar, meu patrão cobra que eu esteja aqui. Então a gente precisa pensar, talvez, em outras formas de deslocamento, horários mais flexíveis para diluir aglomerações. São Paulo, por exemplo, para quem é da cidade de São Paulo, a Zona Leste é a zona mais populosa, mas a maior parte das empresas ficam na Zona Oeste e na Zona Sul. Então todo mundo vai lá, se aglomera e atravessa a cidade. Então talvez a gente tenha que repensar um pouco disso. Agora ninguém fala disso, fica assim, vamos salvar a vida, o outro vai lá e chora São porque Paulo. morreu. Muito triste, muito Paulo. triste ter vidas, mas a gente tem que pensar em políticas públicas claro. na sociedade. E a política pública não pode ficar indo e voltando, né? Ela não pode ficar indo e voltando, ela tem que ser... Cada hora uma informação. E você vê, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem, parece que 35 milhões de deslocamentos por dia, assim, em época normal. Sim. Quer dizer, o cara trabalha, sempre ele precisa estar se deslocando, né? É muito difícil você trabalhar. Mas vamos ser sinceros, né? Fizeram toda uma projeção em cima de uma pseudociência. Se a gente está no pior momento em que o Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo também falavam em lockdown, agora está reabrindo, é porque as autoridades não sabiam de porra nenhuma, para usar uma palavra olaviana aqui. Não sabia. Sabia de nada. Aí, então, quando o cara fala, nós poupamos 65 mil vidas, mentira. Ninguém sabia de nada. Por isso que o Samidani cobra os dados secretos da prefeitura do governo de São Paulo e ninguém dá. E ele tem razão de ficar puto. E aí o prefeito vai lá e bloqueia o menino. Não pode. Eu sei que é difícil. Menino não, o senhor. Rapaz. Menino aqui não. Ninguém é menino. Eu sei que tá complicado aqui com a gazela aqui do lado, mas dá pra fazer uma pergunta? Claro, professor. Porque eu sei que você, Samidani, é um estudioso e eu vejo no Twitter você brigando bastante porque você cobra a falta de transparência, né? Da questão do Estado e também qual é o modelo que o Estado tá usando. Eu queria fazer uma pergunta bem técnica. Você está enxergando em uma espécie de narrativa de quanto pior for o modelo, quanto matar mais gente e tem gente torcendo pro vírus, Samidani e tal? Então, eu espero que não, mas você vê que tem uma torcida do vírus e eu acho que tem muitos políticos que gastaram dinheiro e defenderam uma certa narrativa, como você falou, e às vezes os dados não mostram isso. Aí o que eles fazem? Escondem os dados. Mas fica por isso mesmo. Agora, eu acho criminoso a pessoa fazer uma política pública que afeta milhões de pessoas sem total transparência, porque por mais que erre, você tem que falar assim, o modelo que nem eu fiz um modelo, para essas condições valem isso. Nenhum modelo é perfeito. E aí, falando de modelos, a questão não é acertar precisamente. O melhor modelo é o que erra menos. Seja para BBB, seja para o Oscar, seja para futebol. A questão é que quando você tira essa informação, você não pode ter gente colaborando, porque por outro lado você tem milhares de cientistas do mundo inteiro tentando ajudar. Eu mesmo fiquei com uma equipe lá de médicos, matemáticos, a gente está tentando ajudar, mas sem dados não se faz ciência. Os países que estão sofrendo e estão saindo melhor são os que estão usando dados ao nosso favor. Agora, é muito triste essa politização do vírus, né? Parece que você tem torcida pro vírus. Total. É muito triste isso. Exatamente, como diz aquela velha frase, se você não sabe, o político
Quando ele não sabe, diga a verdade. Sim. Porque a população, ela sempre colabora, mas é lógico que a gente tem também um jeito de ver a vida, né? O pessoal se cansou de ficar em casa. Sim. Falou, pô, Mas é foda, pede o pessoal usar máscara, tá todo mundo de máscara na rua. Mas é foda uma verdade. todo assim, mundo não sei de faz a nada. parte Transporte público também, todo mundo No transporte público, a população, ela colabora até o momento X, até você ver né, Que a autoridade não tem sabe de controle, porra que nenhuma, ninguém que tá... você se Se sacrificou autoridade- talvez em vão. Se a autoridade... Fala que é culpa da- É como da aconteceu na população. Suécia. O cara chegou lá e falou, gente, eu acho que eu errei. Sim. Vou ter que estudar, vamos ter que esperar, porque eu acho que eu errei. E Voltar ele não atrás. pôs a culpa na população. Claro, Né? claro, exatamente. Que fizeram aqui. Porque ele que dá. Porque sempre vai sobrar na população. É lógico. Posso fazer um break? Por favor. Obrigado, hein? Você fez o teste. Você volta quando? Vamos trabalhar, porra. Eu só tô esperando aguento o resultado do teste. O Einstein, eu fui lá hoje, o cara marcou lá urgência. Vamos ver, saindo do teste, eu vou aí, porque meu medo, eu tô 100%, tô super cuidado. saudável, mas meu medo é contaminar outras pessoas. Mas passa pro Adriles, aí só. que Vem tá. cá que eu te dou um Você- abraço. O Adriles vai morar com você pra Isso, gente passa ver se pra você já ele, tá. só Mas já eu era. queria só pedir pro Adriles fazer a dancinha, porque eu acho que é o melhor momento dele no programa. Eu vou Sim. tirar a camisa hoje em Vai sua dormir. homenagem. Não, isso não precisa. Muito bem, eu vou fazer o break Vou agora. mostrar só um peitinho. Na sequência, nós vamos falar Mano Ferreira. com ele, com o Mano Ferreira, jornalista. Ferreira, é nóis. E nós vamos falar sobre... Os neofascistas Olha ele aí, ó. contemporâneos. Pô, molecão, bicho. Olha lá. Ó, Ó, molecaço. Que corte, Bonitinho. cabelo lindo, ó, bochechudo. cabelo do Adriles. Cabelo do Adriles, hein, Adriles? Não, cabelo tá do curto, Viga. igual um soldado raso, tá muito Não, feio. Tá Nós vamos igual o falar, Tonho da Lua. nós vamos tentar explicar pra galera o que é o Antifa. Canalhas. Calma aí, bichão. Calma. É difícil. Tá muito eufórico, É Adriles. difícil. Tá Eu tô eufórico tentando- demais. Eu tô Oriçado tentando no te defender, segurança mas da tá Jovem foda. Pan. Vamos lá. Tá Esse oriçado. fogo no rabo. É oriçado. Faz O tempo que rabo- não usa. O rabo queima. Aí começa a pegar fogo. É. Tem uma o linha comichão. ali. Vamos fazer o break rapidinho, já já a gente volta com o Mano Ferreira. Não sai daí, não. Ah.